Seja bem-vindo a mais uma aula. Na videoaula de hoje vamos aprender a classificar em ordem crescente ou decrescente mais de uma coluna, utilizando apenas uma função dentro das planilhas do Google. Então, turma, na videoaula de hoje vamos aprender como nós conseguimos classificar mais de uma coluna utilizando apenas uma função, que sua sintaxe é bem simples de se aplicar aqui dentro das planilhas do Google e ela consegue organizar em ordem crescente ou decrescente mais de uma coluna, puxando a nossa base de dados e organizando essas colunas. Eu tenho uma base de dados simples aqui com poucas linhas e colunas, mas você poderia replicar facilmente com mais colunas e mais linhas. Temos aqui então o nome, o produto e o valor líquido. Digamos que eu quero organizar pelo nome e pelo valor líquido, para ficar um nome embaixo do outro, que sejam iguais, e organizado pela coluna C, que seria do valor também. Então, na outra página da minha planilha, nós vamos puxar dessa base de dados, utilizando esta função, para organizar em ordem crescente ou decrescente. Eu vou aplicar ela aqui na célula A1, coloco igual sort. Caso não apareça a sua sintaxe, você pode clicar aqui no ponto de interrogação, que ela vai mostrar a sintaxe, o passo a passo para você aplicar esta função. O primeiro critério da sua sintaxe, primeiro argumento, é um intervalo, então é a base de dados. Eu vou vir na página base de dados, vejo que ele já selecionou de A1 a C6. Neste caso aqui, eu vou apagar e vou selecionar todo o intervalo. Clico na coluna C até a coluna A, veja que ele já vai selecionar dentro da minha função. Eu vou apertar Enter, veja que ele já organizou automaticamente, já pelo nome aqui e pelo valor. Mas, veja que eu tenho o critério nome aqui dentro também, que seria, no caso, na minha base de dados, o cabeçalho, onde está escrito o nome. E eu não quero puxar esse cabeçalho junto. Então, vamos tirar a linha 1 de dentro da função. Eu clico aqui onde está a função, aperto F2, e vou começar a partir da linha 2, da A2 até a coluna C, até o final. Conforme for adicionando dados, automaticamente ele já vai puxando aqui para dentro. Vou dar um Enter, agora ele retirou, mas eu preciso também inserir o cabeçalho lá. Eu posso copiar esse cabeçalho, Ctrl C, vou adicionar uma linha acima e vou dar um Ctrl V aqui. Já colocou. Só vou tirar de negrito e deixar somente a primeira linha como negrito. Agora ele organizou aqui, sem nenhum critério lá dentro. Eu vou apertar F2 para entrar dentro da função e vamos colocar a coluna classificar e se nós queremos em ordem crescente ou decrescente. Vou colocar ponto e vírgula. A coluna classificar, neste caso, primeiro eu quero a coluna de nome, a coluna A. Aí eu coloco com um número aqui dentro da função. Como a coluna A é a primeira coluna, coloco o número 1. Ponto e vírgula. O segundo critério é se eu quero em ordem crescente ou decrescente. Se você vir aqui na sua sintaxe, você vai ver que é um resultado booleano, então é verdadeiro ou falso, indicando se a coluna classificar deve ser classificada em ordem crescente. False faz com que a classificação seja decrescente. Nós conseguimos utilizar também número para identificar esse resultado booleano. 0 vai ser falso aqui, faz com que a classificação seja decrescente, e 1 vai ser verdadeiro, que vai fazer com que seja em ordem crescente. Se eu colocar 0 aqui e der um Enter, veja que ele organizou esta coluna do maior para o menor, em ordem decrescente. Pegou Vinícius, Maicon, Jorge e André. O A vem bem antes, né, a primeira letra do nosso alfabeto, e vem antes do V. Então ele organizou esta coluna 1, que nós especificamos ali dentro, em ordem decrescente. Para colocar em ordem crescente, aqui dentro da função, no critério onde está crescente, eu coloco o número 1. Então, o número 1 vai ser crescente, o número 0 vai ser decrescente. E veja que ele organizou, então, em ordem crescente. O 1 sempre vai ser a ordem crescente aqui dentro. Voltando dentro da função, aqui na sua sintaxe, vejo que tem coluna classificar 2, então eu posso colocar mais de uma coluna para classificar, em ordem crescente ou decrescente também 2, que eu posso ordenar em ordem crescente ou decrescente mais de uma coluna também. Então vou colocar ponto e vírgula. Outra coluna que eu quero classificar é a coluna C, que é a terceira coluna da minha base de dados.
coloco o número 3, ponto e vírgula, e se eu quero em ordem crescente ou decrescente. Lembrando que se eu colocar 0, vai organizar em ordem decrescente, do maior para o menor, e aqui dentro da função, se eu colocar o número 1, ele vai ordenar em ordem crescente. Então ele vai colocar os nomes agrupados e posteriormente o valor, do menor para o maior, em ordem crescente. Assim ele vai fazendo sucessivamente. Se eu vir aqui na minha base de dados e copiar qualquer nome aqui, eu vou copiar o Michael aqui de cima, colar aqui embaixo e vou alterar. Aqui está 2.500. Se eu vir na minha base de dados, vejo que ele já colocou 2 vezes o nome aqui e os 2 valores. Eu vou alterar esse segundo valor aqui para 3.000. Vindo aqui dentro da função, ele colocou 2.500 e 3.000. Mesmo que eu altere, se eu vir aqui agora no primeiro lançamento do Michael e colocar 4.500, voltando ali dentro da função, ele vai colocar 3.000, 4.500. Então ele sempre vai alternar e vai deixar em ordem crescente ou decrescente, conforme você especificar dentro de sua sintaxe. Se essa videoaula te ajudou de alguma forma, não esqueça de deixar o like e comenta o que você achou desta videoaula. Se tiver alguma dúvida ou alguma sugestão, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo e ela pode virar uma videoaula aqui para o canal. Eu vou deixar uma playlist de planilhas do Google para você dominar as planilhas do Google. Aqui do lado, nós nos vemos nestas videoaulas. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e sucesso nas planilhas!